Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos, fazer a nossa prece. Antes de fazer a prece, lembrando que na próxima quarta-feira a gente vai fazer a terceira entrevista com os espíritos. Tivemos na primeira entrevista o nordestino, na segunda o Aulus. Então, na próxima quarta-feira, vamos fazer mais um bate-papo com a espiritualidade, tá bom? Vamos à nossa prece. Oi? Não, é outro espírito. É outro espírito. Não, ele volta em outro momento. É outro. É outro. Vamos então à prece. Com os nossos olhos fechados, procuremos a tranquilidade interior, busquemos a serenidade e a conexão com Deus, a conexão com Jesus, para que possamos, em nossas lutas diárias, não cedermos ao desânimo, à indiferença, à descrença, ao desespero. É bem verdade que no enfrentamento de dias difíceis, torna-se muitas vezes quase impossível sustentarmos a nossa fé, a nossa convicção no amor de Jesus por todos nós. Mas desistirmos, jogarmos a toalha, numa expressão popular, seria contrariarmos tudo que temos aprendido até aqui. A certeza absoluta de que não estamos desamparados. A convicção de que em meio às tempestades, quando temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, vamos enxergar, vamos perceber as bênçãos de Deus em nossas vidas. Sobretudo, busquemos adquirir um conhecimento mais amplo sobre as engrenagens da vida, entendendo que para todo efeito existe uma causa. Para toda a reação, houve primeiro uma ação, que não poderemos colher as sementes que não plantamos. Que a vida, à semelhança de um bumerangue, sempre nos devolve na mesma proporção que oferecemos. E se ainda assim estivermos com grande dificuldade de prosseguirmos, estejamos atentos à misericórdia divina, que nos sustenta, que nos mantém de pé na caminhada. Que os estudos também possam servir para renovar a nossa fé, para nos estimularmos, para sairmos daqui com a certeza de que estamos no caminho certo. Por fim, que esse Cristo Jesus nos abençoe, agora
e para todo sempre, que assim seja. Muito bem. Estávamos outro dia preparando uma palestra sobre Deus. A nossa dificuldade, muitas vezes, de crer em Deus. Em O Livro dos Espíritos, a definição de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma frase muito bonita, é uma expressão impactante, mas no dia a dia chegamos a duvidar da existência de Deus. Entretanto, quando fazemos uma análise rápida do planeta Terra, conseguimos perceber de forma inequívoca a presença de Deus. Se a Terra tivesse uma variação de apenas 10% na sua distância do Sol, provavelmente não haveria vida na Terra. Se o planeta Terra fosse 10% mais próximo do Sol, o calor intenso nos mataria. Se a Terra tivesse uma variação de 10% mais distante do Sol, o frio provavelmente nos mataria. O movimento de rotação da Terra, se ele fosse 10% mais rápido, nós teríamos ventos de aproximadamente 300 a 400 km por hora, inviabilizando a vida na Terra. Entretanto, se a rotação da Terra fosse 10% mais lenta, nós teríamos dias mais prolongados, com uma temperatura que chegaria a quase 60 graus. Como também teríamos uma noite mais prolongada e, muito provavelmente, o frio ceifaria muitas vidas. Então, a distância da Terra e do Sol, entre a Terra e o Sol, é exatamente aquela que possibilita a vida na Terra. Se isso não tiver a ver com Deus, não há uma outra explicação. Embora a palestra de hoje, o estudo de hoje não seja desse assunto, fazer esta consideração nos faz pensar que tudo está bem delineado para ser do jeito que é. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre as amizades espirituais. Vamos usar como referência as questões do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 484, a afeição dos espíritos por certas pessoas. A afeição dos espíritos em relação a certas pessoas. E é muito interessante, inicialmente, vamos falar um pouco mais do anjo da guarda, mas é interessante a gente fazer uma explicação. Vamos pensar assim: anjo da guarda é um espírito que foi incumbido de lhe acompanhar durante toda a sua encarnação. É como se fosse um pai ou uma mãe, a depender do sexo do anjo da guarda, para cuidar da sua evolução. Todas as pessoas, todas sem exceção, possuem um anjo da guarda. Quando nós ouvimos falar de espíritos familiares, nós estamos falando de pessoas já desencarnadas, quase sempre parentes, que podem ser desta encarnação ou da outra encarnação, que se aproximam de nós para nos ajudar. Esse espírito familiar não é o nosso anjo da guarda. Ele é um espírito que, por ter um carinho
uma afeição, uma simpatia por nós, tenta também nos ajudar além do nosso anjo da guarda. Quando nos referimos a espíritos simpáticos, é uma outra coisa também. São espíritos simpáticos a nós, de acordo com as nossas atitudes. O anjo da guarda sempre é um espírito bom, o espírito familiar sempre é um espírito bom, mas os espíritos simpáticos nem sempre. Como a própria palavra indica, são espíritos que simpatizam-se conosco, no bem ou no mal. Eu posso ser um alcoólatra e ter um espírito simpático ao meu alcoolismo. Ele estará me acompanhando não para me ajudar. Ele estará me acompanhando porque gosta de mim com base naquilo que eu faço, que é algo que ele também gosta. No exemplo, o álcool. E ainda quando nós falamos do mentor espiritual, nem sempre pode sê-lo, mas nem sempre o mentor espiritual é o anjo da guarda. Às vezes você tem um mentor espiritual, um guia espiritual, que está ali lhe ajudando na sua mediunidade, mas não significa que ele é o seu anjo da guarda. Então é preciso que a gente faça essa diferenciação. Anjo da guarda, espírito familiar, espírito simpático e guia espiritual, certo? Feito essa distinção, vamos aqui então a algumas curiosidades, algumas perguntas que podem nos auxiliar no entendimento desses espíritos. Uma primeira pergunta: ouvimos dizer que o anjo da guarda é sempre um espírito superior. Esta informação procede? Procede. Só que nós precisamos entender, dentro do contexto, o que é um espírito superior. Quando nos referimos ao anjo da guarda como sendo um espírito superior, precisamos entender que é um espírito superior em relação ao seu protegido. Não é um espírito superior. Porque também a gente tem várias formas de entender um espírito superior. Se a gente pegar o próprio livro dos espíritos, nós vamos encontrar lá uma escala da evolução dos espíritos, todos os grupos de espíritos que podem existir, os intelectuais, os benevolentes, os cientistas. Então, quando nós nos referimos a um espírito superior, é provável que Albert Einstein seja considerado um espírito superior dentro da ciência. É possível que Santos Dumont seja considerado um espírito superior pelo que ele fez pela humanidade na invenção do avião. Quando nos referimos a espíritos que atuaram mais no campo religioso, aí estamos nos referindo aos santos. Os santos da Igreja Católica, São Paulo, São João, são espíritos que estão numa condição mais evoluídos. Poderemos chamá-los de espíritos superiores. Acontece que a gente, até por sermos religiosos, a gente tem um apego a essa ideia de espírito superior apenas dentro da concepção religiosa. Então nós vamos sempre observar, a Madre Teresa de Calcutá é um espírito superior. Irmã Dulce é um espírito superior. Lá o Papa João Paulo II, um dos mais conhecidos, é um espírito superior. Dentro do campo religioso. Mas no campo da ciência, no campo da filosofia, outros tantos espíritos que contribuíram de alguma forma para a evolução da humanidade, que não fizeram parte do campo religioso, também são espíritos superiores. E aí vem uma questão também que a gente tem que pensar. Existe uma divisão entre esses espíritos superiores. De acordo com as características que cada um apresenta, você tem também ali uma hierarquia, onde um espírito é considerado superior, mas é mais evoluído do que outro espírito que também é considerado superior, não tão superior quanto o primeiro. Quando nós estamos falando do anjo da guarda,
não é um espírito superior nesse sentido. É um espírito superior em relação a que ele protege, por motivos óbvios. Nós não poderíamos ter um anjo de guarda protegendo alguém que é mais evoluído do que o próprio anjo da guarda. Então ele não teria função, não teria razão para ele estar ali, ok? Então sim, essa informação procede, mas esta palavra aqui é usada para definir a elevação do anjo da guarda em relação ao seu protegido. E é aí que muitas pessoas usam uma outra palavra. Em vez de usar anjo da guarda, usam a expressão espírito protetor. Aí sim é a mesma coisa. Quando falamos espírito protetor, estamos falando do anjo da guarda. Ok? Então, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. Se há uma afeição, um carinho de alguns espíritos por certas pessoas, essa afeição é sempre de ordem moral? Sim e não. Nós precisamos concordar, e temos visto isso até com uma certa frequência, que há espíritos que se ligam a encarnados, mas eles são atraídos por um apego, por uma não aceitação. Então você tem lá o marido que desencarna e não compreendendo a morte, não a aceitando, ele pode voltar e ficar próximo da sua esposa. Por quê? Porque ele não deseja sair do lar. Na percepção dele foi injusto, ele morreu muito cedo. E se porventura a esposa começar a namorar uma outra pessoa depois de um certo tempo, ele pode sim ali criar um grande problema. E ele pode fazê-lo consciente ou inconscientemente. Porque há espíritos que, uma vez desencarnados, ficam no ambiente familiar, ali na casa onde moravam, sem terem uma consciência de que estão atrapalhando ou criando algum mal para as pessoas que estão ali. Eu me lembro de um caso que nós atendemos, muito interessante, de uma pessoa que nos procurou como profissional, porque ela tinha um mal-estar na região cardíaca e uma aceleração do coração, uma taquicardia. E ela sentia pontadas nesta região. E por que é que ela procurou o profissional da área da saúde psíquica? Porque ela já havia procurado cardiologistas, feito vários exames e não havia sido detectado nada. Então, chegou-se à conclusão que era um problema de ordem emocional. Muito provavelmente seria uma doença psicossomática e ela então deveria procurar um terapeuta, um psicólogo. Mas o interessante é que depois de um tempo de investigação, nós não conseguimos perceber nela nenhuma atitude, nenhuma postura perante a vida que justificasse aquela situação. Não havia uma carência, não havia um trauma mais grave da infância, não era uma pessoa que acumulava sentimentos ruins, era uma pessoa do bem. Era uma pessoa que estava procurando melhorar, era uma pessoa que tinha uma religião, etc. e tal. E aí nós ficamos com um grande ponto de interrogação. Porque se não era físico, e pelo jeito também não era emocional, só sobrava uma possibilidade, ser algo espiritual. E aí eu perguntei assim a ela, e a senhora começou a ter essa sensação há quanto tempo? Eles, já faz uns 6 ou 7 meses. Foi logo que o meu marido morreu. E aí, claro, eu perguntei, e o seu marido morreu do quê? De infarto, infarto fulminante. Tá. E depois, na sessão mediúnica do centro, com a concordância dela, nós evocamos o marido. E ele estava no ambiente, inclusive dormindo na mesma cama. Sabia que tinha desencarnado, não tinha essa informação, havia sido convidado a se retirar, não aceitou. Ele disse, olha, daqui eu não vou sair, é minha casa, eu vou ficar aqui. E aí então, depois de algum tempo,
ele foi convencido a se retirar, quando foi lhe explicado que ele estava prejudicando aquela que havia sido a sua esposa, porque ela estava assimilando as suas dores, porque como ele havia desencarnado, e aí alguém vai perguntar assim, Aguinaldo, mas se ele já havia morrido, as dores não haviam ficado no corpo, ele já estava desencarnado, ele teve lá um infarto, mas ele já estava bem? Não, ele não estava bem. E quando o espírito desencarna e não se encontra bem, naturalmente ele conserva em si as dores de quando tinha aqui na Terra, inclusive das dores da sua desencarnação. No caso dele, ele continuava sentindo dor no peito, ele continuava sentindo uma dor aguda no coração, que foi justamente isso que o levou à morte. E a esposa assimilava essa situação. E aí, então, a questão foi resolvida, certo? Então, concluindo a resposta, há casos em que essa afeição não é moral. Quando falamos dos bons espíritos, aí temos uma afeição moral. Vamos falar dos espíritos aqui que nós conhecemos. Dona Benedita, seu José de Moraes, Dr. Klaus, Frei Arnaldo, Nordestino, Pai Jacó, Aulos. Eles vão se afeiçoar mais a quem? Veja, não é gostar mais de um do que do outro. Que alguém pode dizer assim, então quer dizer que os benfeitores têm preferência? Eles vão gostar mais de um e agir com descaso com o outro? Não, não. Eles gostam de todos igualmente, mas por uma questão de afinidade, se posicionam mais próximos daquele que há uma sinergia, uma conexão. Por exemplo, Dona Benedita. Dona Benedita é um espírito que raramente descansa. É um espírito que raramente dorme. Dona Benedita dorme entre aspas, né? Ela faz lá uma recuperação das suas energias em 1 hora e meia e está trabalhando. E com todo o seu coração bondoso e todas as atribuições que tem, que não são poucas, porque a Dona Benedita, antes de desencarnar, já trabalhava na equipe do Dr. Bezerra. Inclusive, em muitas ocasiões, ela dava passividade para o Dr. Bezerra no receituário de medicações. Ela fazia esse trabalho. Então, é um espírito extremamente dedicado ao próximo. Então, todas as pessoas mais próximas que tiverem um comportamento parecido, ela vai se afeiçoar um pouco mais, não vai desprezar os outros. Não é uma preferência, mas é uma questão de afinidade, certo? Os espíritos trabalham desta forma. Próxima pergunta. Como entender que líderes espirituais, líderes de alguns países, líderes que são referência, possam cometer erros tão graves? Mas isso daí é um problema da nossa concepção, é um problema do nosso entendimento. A gente precisa pensar que na Terra, segundo Chico Xavier, não existem nem santos, nem espíritos tão superiores assim. Então a gente fica esperando, vou dar um exemplo bem simples que serve. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar dessa forma, acho que vai ficar mais fácil. O Aguinaldo, entre aspas, tem uma missão de dirigir o SEM, de trabalhar com o Dr. Klaus e de escrever livros. Podemos considerar isso uma missão? Sim ou não? Dentro desse contexto, sim ou não? Sim. Sim. Pronto, sim. Isso torna o Aguinaldo superior às demais pessoas? Não, pronto. É isso que eu estou querendo dizer. Mesmo aquelas pessoas que têm tarefas que chamam a atenção, tarefas públicas, líderes mundiais, que a gente olha e diz assim, mas esse cara, ele não tem condição de estar ali. Para aquilo que veio, está fazendo o seu papel.
para aquilo que veio, mas isso não faz dele um espírito superior. O problema é que dentro da nossa ingenuidade, a gente pensa assim, não, o planeta tem que ter um salvador. E esse salvador, ele não pode ter defeito. Para ele ser realmente um salvador, um espírito de luz que veio salvar a humanidade, ele tem que ter uma conduta irrepreensível. Isso não vai acontecer. A gente não vai encontrar nenhum espírito assim. Então, nós temos que nos ater à tarefa de cada espírito dentro do contexto em que ele está inserido. Dentro do contexto que ele está inserido. Eu não ia citar nome, não, para não criar problema na internet. Internet hoje em dia é assim, você não pode falar nada, né? E cai uma chuva de críticas em você, né? Mas hoje, e vamos aqui respeitar quem pensa diferente, Donald Trump cumpre a sua tarefa. Inclusive uma tarefa importantíssima contra o sistema. Contra o sistema. Um sistema instalado no mundo todo, né, que nós sabemos qual é o objetivo. Ele quebra esse sistema. Ah, pô, mas o cara é cheio de complicação, tem um monte de processo, já foi denunciado por isso, já foi... É verdade. E ele deve ser tudo isso mesmo que fala. Os processos devem ter razão. Mas onde ele está inserido é justamente para fazer aquilo que ele precisa fazer e que está fazendo. Isso não faz dele um santo. Isso não faz dele um espírito de luz. Aliás, ao contrário, é um espírito bem truculento. Né? Mas dali, na condição de presidente dos Estados Unidos, cumpre com a sua proteção. E eu vou arriscar dizer, um aval dos guardiões, sem dúvida alguma. Só que como a gente tem essa dificuldade em entender o processo como é, aí a gente acha que não, que onde já se viu, teríamos que ter ali, nós teríamos que ter um Gandhi dirigindo o país, teríamos que ter uma Madre Teresa. Não tem. Não tem. Não é assim que funciona. Então aí entra um pouco da nossa ignorância política. De uma forma geral, a gente tem uma certa ignorância política. E a gente também é movido por determinadas paixões e que nos deixa cego para analisar certas coisas. Mas se a gente for analisar o Putin é um crápula. O Putin realmente merece um título de genocida. É possível. É possível. O homem gosta de uma guerra. Mas não quer dizer que o Zelensky é o herói da parada. Né? Vá lá, tenha curiosidade e vá lá investigar o que acontecia no país dele antes do país ser atacado, para você ver as barbaridades que aconteciam lá. Então a gente precisa desses discernimentos, destas compreensões, para a gente entender melhor as engrenagens da vida. Próxima pergunta. O anjo da guarda, ou espírito protetor, está sempre com a gente? Sempre não é o termo mais exato. Convenhamos que há situações em que você não precisa dele. Você não vai precisar do seu anjo da guarda num churrasco, a menos que você engase com osso de frango. E aí então você vai precisar do seu anjo da guarda para ajudar você a desengasgar. Fora isso, você não precisa do seu anjo da guarda quando você está dormindo. Você não precisa do seu anjo da guarda quando você está numa reunião familiar. E mais, poderíamos ainda lembrar que à medida que o protegido, nós encarnados, vamos amadurecendo, há um distanciamento maior do nosso anjo da guarda, porque ele também tem que cuidar da vida dele. Precisamos lembrar que não é porque o anjo da guarda cuida da gente que ele se anula em relação ao resto. Ele tem a sua evolução, ele está na sua progressão, ele também tem outras coisas para ver. Isso quer dizer que tem protegido que dá muito mais trabalho do que outro. É só você parar para pensar e ser bem honesto. Quanto de trabalho você acha que dá para o seu anjo da guarda? Você é aquela criança rebelde que ele tem que estar toda hora vendo o que você está fazendo, para onde você foi. Cuida aqui que vai errar aqui. Corre lá que vai fazer coisa errada ali. Tem anjo da guarda que, olha, quando terminar a missão dele, ele tem uma redenção, vai evoluir 5 encarnações numa só, porque tem protegido que dá muito trabalho.
enquanto que outros já estão mais amadurecidos, já levam uma vida mais próxima do Evangelho, e aí dão menos trabalho. Então, eles estão próximos, mas não sempre. Próxima pergunta. Se existem os obsessores que podem se zangar com a gente se a gente fizer o bem para quem eles perseguem, não seria um mau negócio fazer o bem para os outros? Vocês entenderam a pergunta? Entenderam? De uma certa forma, sim, isso é verdade. Toda vez que você vai ajudar alguém que um espírito está perseguindo na condição de um obsessor e essa pessoa melhora, você realmente arruma um problema para você. Só que nós não podemos esquecer que nós também com isso ganhamos a simpatia dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais. É do nosso conhecimento, isso que eu vou dizer, quase todo mundo já sabe, que quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, e ele estava numa determinada sala, e ele ouviu um burburinho já no mundo espiritual, ele foi levado até a sacada, já desencarnado, e ali havia milhares de espíritos o aplaudindo. Milhares. E ele olhou e disse, mas eu não os conheço. E alguém informou a ele, são pessoas que direta ou indiretamente você ajudou na Terra. Pessoas que ao longo do tempo ficaram gratas a você, que te acompanharam e fizeram orações por você. E hoje, reconhecendo o seu valor, vem lhe agradecer pelo bem que você fez. E muitas das pessoas ele nem lembrava quem era. Então, se por um lado você realmente atrai a ira, a raiva de obsessores, que a princípio você não tem nada a ver com isso, você também atrai a simpatia. Isso equilibra a balança. E o que vai determinar você pender para um lado ou para o outro? A sua conduta. A forma como você conduz a situação. Então, isso é uma coisa, inclusive, muito recorrente, da gente ver acontecer diariamente. Situações assim, eu já presenciei muitas, de você estar conversando com a pessoa e a pessoa dizer assim que está com uma ideia suicida, que não há outra saída, que o único caminho é se matar, e você está vendo claramente que aquela ideia não é exatamente dela, há uma projeção forte, intensa de um espírito. E aí você vai conversando, e é interessante, porque nesses casos é uma conversa a três, porque a pessoa, sem perceber, é médium do espírito obsessor. E aí você diz para a pessoa, mas meu irmão, se matar não é o melhor caminho. E o espírito responde através da boca dela, claro que é, você não está na minha pele para saber. E aí depois, talvez de 40 minutos de conversa, a pessoa respira, se sente melhor e diz assim, talvez realmente o suicídio não seja o caminho. A hora que ela diz isso, cortou a conexão. Depois de 40 minutos. Ali, quando a pessoa... Porque a hora que ela diz isso, ela desconectou do obsessor. Só ali. Para ver como que é difícil. Só ali, depois de 40 minutos, ela desconectou do obsessor e se conectou à esfera dos benfeitores espirituais que estão ali. É óbvio que aí então o obsessor, a hora que acontece isso, só aí ele é retirado do ambiente. Porque só aí a pessoa conseguiu mentalmente se desvencilhar da influência do espírito. Certo? Então, isto é muito, muito, muito importante. Sempre, por exemplo, ainda que um médico seja ateu, ainda que um médico seja materialista, sempre haverá espíritos nas salas de cirurgia conduzindo as mãos dos médicos. Se não for por mérito dos médicos, será por mérito do paciente. E se o médico não tiver
mérito e o paciente não tiver mérito, vai ter por conta da misericórdia divina. Mas sempre vai ter esta forma de conduzir. Agora, se os benfeitores conseguem fazer isso, mesmo com profissionais incrédulos, imagine o que eles conseguirão fazer na medicina do futuro, quando a mesma considerar a interferência dos espíritos e a sobrevivência da alma. Como tudo, absolutamente tudo, será mais fácil. Próxima. Qual a responsabilidade do anjo da guarda se o seu tutelado vier a fracassar? Nenhuma. Nenhuma. A responsabilidade do anjo da guarda é fazer a sua parte. Como acontece com tantos pais, que são pais, que dão a melhor educação, que dão o melhor exemplo, que dentro dos limites, porque todos nós somos limitados, não existe perfeição em nenhum de nós, não existe. Quando você quer ser perfeito no que você faz, isso é perfeccionismo, isso é fruto do orgulho, isso é falta de humildade. Você precisa fazer o melhor possível. Por que o melhor possível? Porque todos nós temos limites. E quando um pai ou uma mãe ou os pais fazem o seu melhor e os filhos se perdem e os filhos vão para caminhos complicados, nenhuma responsabilidade os pais têm nisso. É que a índole do espírito é tão perversa, a índole do espírito é tão complicada, que apesar dos bons exemplos dos pais, não foi suficiente para mudar o caráter do espírito. Bom, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um espírito de uma evolução inferior ou de uma evolução mediana, e esse espírito está dentro de um lar onde os vícios existem ostensivamente, as brigas, os palavrões, tudo que é de pior, e isso influenciar aquela criança no seu crescimento, aí, ao contrário do que eu disse, os pais assumem grande responsabilidade em relação àquilo. Não podemos esquecer que a nossa vida é uma mistura de programação, de karma com livre-arbítrio. E a gente se esquece da questão do livre-arbítrio. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se existe uma fatalidade na vida, na pergunta 851, os espíritos respondem a ele que existe uma fatalidade, de acordo com aquilo que o espírito escolheu para passar, ou de acordo com aquilo que o espírito escolheu para viver. E quando não há uma fatalidade no sentido de uma programação reencarnatória, aí você tem a presença do livre-arbítrio, que está lá na questão 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? A resposta é clara. Se o homem tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina, e nós não somos. Imagine a seguinte cena. Eu deixo a minha casa e vou para um bar. Erro número 1. Vou para um ambiente que não é saudável. No bar, eu vou beber o máximo possível e ficar alcoolizado. Erro número 2. Beber a ponto de ficar alcoolizado. E alcoolizado, eu vou ficar mais alegre, eu vou ficar mais solto e vou começar a fazer brincadeiras impertinentes no ambiente. Até eu brincar com uma pessoa que não vai gostar da brincadeira e vai me dar um empurrão. E como eu já estou embriagado, eu vou cair facilmente no chão. E todo mundo vai rir de mim. Eu fico furioso com aquilo, volto para casa, pego uma faca e decido voltar lá e mostrar para aquela pessoa que ela não pode fazer aquilo comigo. E entro em luta corporal com a pessoa que é mais forte do que eu, e eu estou embriagado, ele toma a minha faca, me dá uma facada e eu morro. Aí você tem uma sucessão de erros que absolutamente nada tem a ver com karma ou com programação reencarnatória. Uma série de situações. E aí é interessante, quando a bomba estoura, quando acontece alguma coisa, a gente logo diz assim, nossa, o que será que eu fiz na outra encarnação para isso acontecer comigo? E se você fizer um retrospecto, muitas das vezes você vai ver que aquilo que aconteceu foi o transbordar de um copo
de outras atitudes, de outras, que foram reverberando até chegar onde chegou. Eu dei um exemplo aqui material, mas pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de uma doença, pode ser, por exemplo, um processo obsessivo que você foi sofrendo ao longo do tempo, você não reagiu e aquilo foi te envolvendo, você foi piorando, e de repente você está internado no hospital psiquiátrico. E a rigor não precisaria estar ali, mas a forma como você conduziu a sua vida. E aí eu me lembro da belíssima mensagem do nordestino, para quem assistiu, na live de domingo, falando do carnaval. Ele nos ensejou a possibilidade de, na mesma live, falarmos do perigo das contaminações energéticas. E aí, abrindo um parêntese, eu sei que vocês todos já assistiram, e se eu perguntar aqui o que eu falei, escolher uma pessoa para perguntar, eu tenho certeza que vocês vão saber dizer o que eu falei. Porque vocês assistiram, não é isso? Estou certo? Tá. Eu não vou fazer vocês passar essa vergonha, não, tá bom? Deixa pra lá, tudo bem? Então nós explicamos que é preciso fazer justiça ao carnaval. Porque quando chega o carnaval, porque o carnaval tem um monte de energia negativa. Sim, é verdade. Mas os bailes funks também. As festas raves também. As boates também. As casas de swing também. Por que você entra numa igreja e você sente paz? Porque normalmente as pessoas que vão para uma igreja, elas vão para orar. Então cria-se uma egrégora, uma energia de paz. O ambiente está saturado de boas energias. Se você considerar, e não é o carnaval em si, mas se você considerar o que as pessoas buscam nesse ambiente, e basicamente são 4 coisas: nudez, droga, sexo e álcool. Ou não? Ou não? Sim, sim. Algumas exceções, nesse ambiente, sim. Esse é o consumo. Naturalmente, a energia que circula ali não é das melhores. E aí, obviamente, num ambiente como este, você fica mais exposto. Isso é inegável. Mas eu vou ficar forte, não vou me contaminar. Legal, se você dá conta, vai em frente. Parabéns para você. Eu não arriscaria. Se eu estou tentando parar de beber, eu não vou me reunir com os amigos num bar. Eu vou para outro lugar, menos no bar. Certo? Próxima pergunta. Entre os encarnados, falando de encarnados, pode ser que alguém seja anjo da guarda da outra pessoa? O pai, o marido, o avô, a esposa, a tia. Ser anjo da guarda de um familiar, de um parente, de alguém próximo? Mais ou menos. Eu acho que aqui não cabe essa palavra. Porque dá-se a impressão que este encarnado tem isso como missão. Isso não é verdade. Nós podemos e devemos cuidar das pessoas que nós amamos. Nós podemos e devemos ser solidário a todos, principalmente as pessoas que nós amamos, todos que estão próximos. É o nosso dever de cristãos. Mas eu não posso me anular para viver a vida do outro. Uma mãe sempre vai fazer de tudo pelo seu filho. Quando todo mundo tiver desistido dele, ela vai ser a única que não vai desistir. Mas a partir do momento que esta mãe começa a se anular, começa a morrer para a vida, começa a sucumbir junto com o filho, aí ela vai para o patamar de uma suicida. Porque ninguém tem a missão de morrer junto com o outro. Nós não podemos salvar quem se nega a participar do próprio resgate. Certo? E isso é muito sério. E a gente vê isso acontecer. Tudo precisa haver um bom senso em um limite. Sim, quando eu mergulho para salvar quem não quer ser salvo, eu abro mão da minha própria evolução. Mas eu sou mãe. Sim, você é mãe, é verdade, mas você também é esposa. Você também é filha.
Você também é médium, você também é cidadã. E as suas outras funções? E os outros aspectos da sua vida? E tem gente que ainda complica mais, porque vai tentar salvar o filho que está afundando e não quer ser socorrido e abandona os outros 4. E ali, além de não conseguir salvar aquele, tem o ódio dos outros 4. Eles vão dizer assim, só meu irmão tinha valor para ela. Eu estava aqui precisava da minha mãe, só cuidava do meu irmão. Certo? Então aí a gente precisa tomar esse cuidado. Estamos acabando já? O que leva um espírito mau a ficar perto de nós? Bom, primeiro e mais comum, vingança. E quando você tem um espírito perto de você que está se vingando, você não pode necessariamente falar que ele é mau, nem dizer que ele é um obsessor. Ele só não conseguiu perdoar você. Às vezes aquele espírito que com você é implacável, com outra pessoa ele não é. Ele é alguém que tem uma diferença com você. Então, vingança é uma das principais coisas que coloca o espírito mau, entre aspas, perto de nós. Inveja, porque no próprio livro dos Espíritos, isso é esclarecido por Allan Kardec, que pelo fato dos espíritos maus sofrerem, eles também tentam fazer os outros sofrerem para tentarem se sentir melhor. As afinidades, e aí eu chamaria isso de obsessão amigável. O que é obsessão amigável? É aquela que você não percebe. Que o espírito obsessor gosta das mesmas coisas que você. Eu me lembro de um livro do Dr. Inácio, que eles vão tentar ajudar um morador de rua, alcoólatra, que mora debaixo de uma ponte, numa avenida extremamente movimentada. E o cara está bêbado, bem embriagado, e ele vai trançando assim no meio dos carros, assim, e cruza a avenida sem um arranhão. E aí o próprio doutor Inácio percebe a presença de um obsessor protegendo-o. E depois no diálogo com o obsessor ele diz assim, não, pode ficar tranquilo, ele é a nossa fonte de alimentação de alma, nós não vamos deixar acontecer nada com ele. Enquanto a gente estiver perto dele, entre aspas, protegendo, ele não é atropelado de jeito nenhum. Né? E isso é uma obsessão amigável, né? Que você não percebe. E claro, aqueles que são inimigos do Cristo. E é uma coisa que a gente precisa se acostumar. Os ataques espirituais sempre estarão muito intensos em qualquer instituição que é erguida em nome da caridade, em nome do Cristo, em nome do bem. É preciso que nós, trabalhadores, nos acostumemos com isso. Que a gente não ache um absurdo sofrermos perseguições porque há espíritos que são inimigos de Jesus. Se a gente se coloca como representantes do Cristo na Terra, é óbvio que sofreremos esses ataques e temos que estar preparados para eles. Última pergunta. Por que o obsessor, mesmo afastado, volta depois? Primeiro, porque ele tem livre-arbítrio. Segundo, porque você não tomou vergonha na cara. E como você não tomou vergonha na cara e continua fazendo as mesmas bobagens que estava, ele se conecta a você de novo. E aí você fica num processo de ioiô. Você toma o passe, ele afasta. Você não muda, ele volta. Você toma o passe, ele afasta. Você não muda, ele não volta. E assim a vida vai prosseguindo. Porque para um obsessor ir embora definitivamente, precisam acontecer duas coisas. Uma ou outra. Ou você se moraliza, melhora, evolui, e aí o espírito pode voltar, mas ele não consegue se conectar mais, porque tem isso. O espírito volta, você está melhor, ele não consegue se conectar. Ele pode até tentar, mas ele não dá conta. E aí você está livre. E segundo, aquele espírito é convencido a deixar você. Alguém vai dizer, olha, fulano não presta mesmo, fulano não vale nada, e você obsediando ele, você vai atrasar a sua vida, você é melhor do que ele. Siga a tua vida e vai ser feliz. E o obsessor vai dizer, é verdade, isso aí não vale nada mesmo. E segue a vida dele. E você ficou livre do obsessor. Só que nessa segunda hipótese, logo vem outro para substituir. Aquele foi embora, mas aí vem outro, e vem outro. E às vezes a gente repassa aí 10, 12, 15 obsessores, porque não conseguimos sair do lugar em termos de evolução. E aí então a gente arruma um problemão para nós.
Muito bem, nós estamos encerrando em 51 minutos de estudo. Eu acho que hoje ficou bem claro a questão dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, da afeição de certos espíritos para com certas pessoas, ok? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e até o nosso próximo encontro.